A nossa aula está sendo gravada, tá? A questão 1. Assinale a alternativa que indica a raiz quadrada de 441. Então, de acordo com o que a gente viu, essa é uma questão que condiz com o edital, né? E aí, para a gente achar a raiz quadrada, você tem duas opções, ó, raiz quadrada de 441. Primeira, ficar tentando pelas alternativas. Como assim? 18 vezes 18 dá quanto? Você vai lá, faz a continha. 18 vezes 18 dá 324. Ok, não é essa. 19 vezes 19. Vai lá, faz a continha. 19 vezes 19, 361. Também não é essa. 20 vezes 20, dá para fazer de cabeça esse aqui, né? 400, então também já não é. 21 vezes 21, a gente vai ver que vai dar 441. Então, portanto, a alternativa correta é a alternativa D. Aqui a gente fez uma estratégia de ir pelas alternativas. Eu fui de modo como que eu posso dizer, sem filtro nenhum, fui testando as alternativas. Porém, dá para você fazer a seguinte análise antes, nesse tipo de questão. Você pode pensar assim, 20 vezes 20 dá para a gente fazer de cabeça. 20 vezes 20 é 400. Então, todos que são menores que 20 não pode ser. Excluindo essas alternativas, a gente chega no 21. Então, raiz quadrada de 441 é 21. Essa foi uma primeira abordagem indo pelas alternativas. Agora, vamos fazer passo a passo se fosse um outro tipo aqui dentro da raiz. Para a gente resolver uma raiz, o processo que você faz você pega o radicando que está ali e vai fazer um processo de fatoração, que é dividir pelos números primos. Então, você começa primeiro pelo primeiro número primo que daria para dividir. Como esse número aqui ele é ímpar, a gente tem que não dá para dividir por 2. O próximo número primo é o 3. Então, a gente teria que ver se esse número dá para dividir por 3. Uma regrinha de divisibilidade do 3 é quando você soma os algarismos. Então, aqui no caso, 4 mais 4 mais 1. A gente soma os algarismos. Vai dar 9. Como 9 está na tabuada do 3, 441 é divisível por 3. Então, eu divido 441 por 3. Fazendo essa divisão, a gente tem o seguinte. 441 dividido por 3 dá 147. E aí, então, a gente tem esse resultado. Próximo passo. 147 dá para dividir por 3? Faz a mesma regrinha que eu comentei. Pelo celular. Soma 1 mais 2, 1 mais 4 mais 7. Então, na hora que a gente fizer essa soma, a gente vai obter 12. 12 está na tabuada do 3. Então, 147 é divisível por 3. Então, você vai lá e faz a continha. 147 dividido por 3, 49. Os números primos são 2, 3, 5, 7, aí depois 11. Como? A gente já foi por 2, já foi por 3. A gente vai ver. 49 dá para dividir por 5? Não. Então, vai para o próximo número primo, que é o 7. 49 por 7 dá 7, e 7 por 7 dá 1. Aí, o que a gente vai observar? Como eu quero encontrar a raiz quadrada, eu separo em grupinhos de 2 números iguais. Formou grupinho, eu pego um representante. Aqui eu pego 3 e aqui eu pego 7. Eu faço 3 vezes 7, que vai dar 21. Portanto, a raiz quadrada de 441 é 21. Essa é a teoria para resolver a raiz quadrada. Porém, como eu disse, a gente poderia fazer pelas alternativas de uma forma mais rápida nesse caso aqui.
Oi, pode perguntar, André. Ô Ju, raiz cúbica vai cair? Raiz cúbica, pelo edital, ele está escrito lá potências e raízes. Pode cair. Se fosse a cúbica, eu já não lembro mais, é o mesmo procedimento e a gente pega de 3 em 3, é isso? Isso mesmo. Isso mesmo. Certinho. O tanto que você vai separar nos grupinhos seria a raiz. Então, raiz cúbica se separaria em grupinho de 3 números iguais. Certo? Vou para o próximo então, gente. Qualquer coisa vocês vão levantando a mãozinha aí. Próxima questão. Um vendedor utilizou uma promoção para liquidar o estoque de um determinado produto. Ele deu 20% de desconto no valor do produto. Se ele quiser que o produto volte ao preço original, deverá dar um aumento percentual de... essa questão aqui, ela é uma questão que, pelo estilo da banca, vai com certeza cair. Não exatamente igual essa questão, mas a banca toda que é prova que tem 5 questões, ela traz uma questão de porcentagem nesse estilo. A gente vai pensar o seguinte. Primeiro, você tinha um produto, você não sabe o preço desse produto. Você poderia usar X. Como a gente está aqui com foco em geralmente pessoas que têm mais dificuldade, quando ele não dá, se eu não quiser usar o X, você pode usar qualquer outro valor. Então eu posso, por exemplo, falar que o produto custava R$100? Pode. Só para dar um exemplo. Depois eu vou fazer com X também. Aí o vendedor realizou uma promoção para liquidar o estoque de um determinado produto. Ele deu 20% de desconto no valor do produto. Tá, se o meu produto eu estou supondo que vale R$100, com 20% de desconto, ele vai passar a custar 80, né? Eu já escolhi o 100 por uma estratégia para ficar mais fácil. Então, 20% de 100, multiplica o 20 por 100 e divide por 100, vai dar 20. Ou seja, os R$100 menos os 20 de desconto, o produto passou a custar R$80, nessa suposição que a gente está fazendo. Agora eu vou para a próxima frase. Se ele quiser que o produto volte ao preço original, deverá dar um aumento percentual de... Então, eu vou fazer o seguinte. O meu preço original, quer dizer, o meu produto agora, custa R$80. Isso é o meu 100% agora. Porque eu estou partindo dessa situação, o novo preço. Eu quero que o meu preço ele volte ao valor original. Então, os R$80 eu quero que ele volte a custar 100. Quando ele voltar a custar 100, qual vai ser a porcentagem de aumento? X. E aí eu multiplico cruzado. 80 vezes X. 80x. 100 vezes 100. A gente aumenta aqui, então, como tem 2 zeros em um, 2 zeros em outro, 4 zeros. X vai ficar igual a 10.000 dividido por 80. E aí, fazendo essa conta, a gente vai obter 125. 125 aqui, ó. O X está na coluna da porcentagem, 125%. Ou seja, do 100 para 125, ocorreu um aumento de 25%. Então, portanto, ele vai ter que dar um aumento percentual de 25%. O que acontece nesse tipo de questão? As pessoas caem na pegadinha de deu um desconto de 20, o aumento tem que ser de 20 também para que seja igual. Não, na porcentagem não vale isso, toma muito cuidado. Se eu dei um desconto de 20, foi sobre o valor inicial. O aumento que eu vou dar depois vai ser sobre o outro valor, ele alterou. Então a porcentagem não pode ser a mesma. Então essa é uma forma de fazer. Quando ele não der o valor, você pode supor um valor. Qual o valor que eu aconselho supor? 100. Porque aí fica mais fácil trabalhar com porcentagem.
Se a gente não fosse fazer dessa forma, se fosse usar x, equação, tudo certinho, como que ficaria? Ficaria assim, ó. A gente tem um produto que eu não sei quanto que ele custava. Então, vou colocar o preço do produto é x. E aí, então, eu sei que esse produto sofreu um desconto de 20%. Então, eu vou multiplicar o x por 0,80. Esse 0,80 significa um desconto de 20%. Por quê? Do seu 100% que representa um inteiro, você tirou 20%. Então, isso daqui representa 0,80, representa um desconto de 20%. Então, você fez essa operação e aí, depois disso, você tem que multiplicar esse resultado por algum valor. Eu vou chamar aqui, no caso, a gente pode usar, vai ter que usar outra letra, vou chamar de y. Eu multipliquei por um outro valor e o meu produto ele passou a ter o mesmo preço que era antes. Então, ele passou a valer x. Aí, como que a gente faz para resolver isso daqui? Ó? Y é igual. Toda essa partezinha aqui, eu vou passar para o outro lado dividindo, porque ela está multiplicando. Vai ficar x é igual, y é igual a x dividido por 0,80x. Como apareceu x em cima e embaixo, eu vou cortar ele. Quando eu corto, em cima não fica 0 não, tá? Quando eu corto, em cima fica 1, porque eu dividi por x em cima e embaixo. Aí eu divido 1 por 0,80 e vou obter 1,25. 1,25, na mesma estratégia que a gente falou antes, 1 é sempre a minha base. Então, quando eu falo 1,25, significa que teve um aumento de 25%. Mas, como eu disse, a primeira forma, sempre vai dar certo de se fazer. Então, se você tem dificuldade em usar x e y, dá para usar essa alternativa que eu expliquei antes. Tudo bem? Certo. Próxima questão. A tabela abaixo mostra as partidas e quantidades de pontos marcados por jogo de uma equipe de basquete no campeonato. Aí então você tem lá, ele mostra as partidas e a quantidade de pontos marcados. Então na partida 1, 82 pontos, partida 2, 75 pontos e assim por diante. Aí a questão fala, a média de pontos por partida da equipe é igual a... Olhando aqui na tabela, a gente vai perceber que foram 8 partidas. Então, para eu calcular a média, essa média que ele pediu é a mesma média que a gente faz na escola. É a média que eu tenho que somar, a média aritmética simples. Eu tenho que somar todos os pontos e dividir pela quantidade de jogos. Então, aqui no caso, eu vou ter que somar 82, que foi o total de pontos na primeira partida, mais 75, mais 101, mais 94, mais 79, mais 86, mais 77, mais 86. Vou somar tudo e vou dividir pela quantidade de jogos, que no caso a gente sabe que são 8. Então, vou somar tudo e dividir por 8. Pronto, fazendo isso a gente vai ter a nossa resposta. Vamos pensar, a gente está numa prova, sem calculadora por perto, a gente tem que fazer essas contas à mão. Cada um, eu recomendo usar a estratégia que está mais habituado, porque quando você muda de uma hora para outra, a chance de errar é muito grande. Qual estratégia que eu uso nesses casos? Eu faço combinações da seguinte forma. 79, eu vou casar ele com 101. Por quê? Porque o 9 e 1 dá 10. Fica fácil de fazer a conta de cabeça ou no cantinho do caderno, da prova, né? Eu vou juntar 94 com 86 e os outros eu vou fazendo depois. Isso é só uma dica
acrescentada, né? Fazer isso pode ganhar tempo, se não fizer também é só fazer a continha demais. Então aqui, ó, 101 com 79, a gente tem que dar 180, vou deixar aqui no cantinho. Depois, 86 com 94, a gente tem que dar 180, vou deixar aqui no cantinho. Esses que eu já pintei já foram, né? Agora eu vou somar. 82 com 75 vai dar 157. E vou juntar também 77 com 86, que vai dar 163. Agora tem que somar tudo. Na hora que a gente somar tudo aqui, ó, vai dar 10, 8, 8, 16, 17, 17 com 5, 22, 22 com 6, 28, vai 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 680. Então, vou pegar 680 e dividir por 8. 680 dividido por 8, a gente vai obter 85. Então, a média aqui, 85, alternativa B. Ó, a gente já fez 3 questões. O que a gente pode observar dessa banca? São questões diretas. Não fica com muita situação, problema, contando muita história. Vai direto ao ponto que você tem que fazer ali e resolve. Então, por esse lado, é aquilo que eu disse no início. É uma banca que traz questões mais fáceis nesse sentido. Certo, vamos para a próxima questão. 4. Um digitador demora 6 minutos para digitar uma folha inteira. Quanto tempo em minutos ele demorará para digitar 109 folhas iguais à primeira? Aqui é um outro tipo de questão que com certeza vai cair nessa prova de Pontal. Então, porcentagem, vocês podem anotar aí, com certeza cai. E regra de 3, com certeza cai também. Essa aqui é uma questão de regra de 3. O que a gente percebe? Na questão, como que eu sei que é uma questão de regra de 3? O texto começa te dando grandezas, ó, minutos e folha, nesse caso aqui, e depois varia elas. Quando você tem variação entre grandezas, provavelmente é um exercício de regra de 3. Ou vai ser simples ou vai ser composta. Como que a gente faz para resolver? Vou colocar aqui então minutos. Vou colocar as grandezas, que fica mais fácil para a gente não se perder. Minutos e folha. Então, ó, ele demora 6 minutos para digitar uma folha. Quanto tempo em minutos, x, para digitar 109 folhas? Aqui a gente vai pensar, quanto mais folhas o digitador tiver para digitar, mais tempo leva. Então, é uma grandeza diretamente proporcional. Nunca esqueça de fazer isso, porque se for inverso, você vai errar. Depois que eu constatei que é diretamente proporcional, eu multiplico cruzado. Então, vai ficar 1 vezes x, x, 6 vezes 109, 654. Então, aqui a gente conclui que ele vai levar 654 minutos, e é exatamente isso que a questão está perguntando. Então, alternativa D. E se fosse inversamente proporcional? Aí era só multiplicar reto. Quando é direto, você multiplica cruzado. E se fosse inverso, você multiplicaria reto aqui assim. Então, por isso que eu falo que é essencial você constatar se as grandezas são direta ou inversamente proporcionais. Tudo bem? Vou para a próxima questão. Pode perguntar. Noêmia, pode perguntar. Não? Tá. Qual
qualquer coisa eu acho que caiu. Qualquer coisa depois eu volto, se precisar. Vamos lá para o próximo. Questão 5. A soma dos ângulos internos de um pentágono regular é igual a... Ó, essa questão aqui, ela é uma questão que não é rotineira e só quem estava com a teoria na cabeça faria. Não é uma questão que dá para fazer chutando. Então eu vou explicar um pouquinho da teoria disso aqui, porque é uma coisa que está caindo bastante ultimamente. Primeira coisa, ó, quando fala a soma dos ângulos internos de qualquer polígono, ela é dada por uma formulinha. A formulinha é SI, que é a soma dos ângulos internos, ela é dada por n menos 2 vezes 180 graus. Onde o S, que eu estou colocando ali da forma, representa a soma, o I é só para falar que é interno, tá? Se não quiser nem colocar, não precisa. Então, a soma ela é dada por n menos 2. N representa o número de lados do seu polígono. E aí você subtrai 2 e multiplica por 180. Essa é a formulinha. Ó, então, eu tenho aqui a soma dos ângulos internos de um pentágono regular. Aqui vem outra coisa importante. Pentágono é um polígono que tem 5 lados. Isso você não pode ir para prova nenhuma sem saber. É um polígono que tem 4 lados, quadrilátero. 5 lados, pentágono. 6 lados, hexágono. 7 lados, heptágono. 8 lados, octógono. 9 lados, eniágono. 10 lados, decágono. Então, saber o nome e quantos lados tem o polígono, isso ajuda bastante. Então, pentágono, 5 lados. Outra palavrinha importante que aparece aqui é regular. Quando aparece essa palavra regular, significa que os ângulos internos e os lados do polígono são congruentes. O que significa isso? Em geometria, essa palavrinha congruente significa iguais. Então, está falando justamente que o pentágono que está sendo dito aqui na figura, ele tem todos os lados iguais. É como se fosse esse pentágono aqui, ó. Meu desenho não ficou muito bonito, mas é um pentágono onde todos os lados são iguais. Isso aqui. Então, é essa figura que a gente tem. Quando ele pergunta a soma dos ângulos internos, ele está perguntando a soma de todos esses ângulozinhos que eu estou fazendo de rosa aqui. E aí, para isso, é usar essa formulinha que eu marquei para vocês. O que eu faço, então? A soma dos ângulos internos ela é dada por n, que no nosso caso é 5. Então, vai ficar 5 menos 2 vezes 180. 5 menos 2 dá 3. Então, vai ficar 3 vezes 180. 3 vezes 180 vai dar 540. Então, a soma dos ângulos internos em um pentágono é 540. Alternativa A. Essa explicação que eu dei decorou a fórmula, aplica a fórmula. Porém, eu não acho que é fácil ficar decorando um monte de fórmula na cabeça, né? Então, eu vou ensinar de uma outra forma, sem precisar decorar a fórmula. E aí, isso daqui eu acho que fica mais fácil de lembrar numa prova. Vamos pensar o seguinte. Aí, isso daqui você precisa saber. Em um triângulo, a soma dos ângulos internos é 180. Isso daqui você tem que saber. Isso aqui usa muito. Então, no triângulo, se eu for somar os ângulos dele, a soma dos ângulos internos em um triângulo é 180 graus. Certo. Se eu for pensar num quadrilátero, pode ser um quadrado, um retângulo, qualquer quadrilátero.
eu posso dividir esse quadrilátero em 2 triângulos. E como a soma de cada triângulo é 180, a soma do quadrilátero vai ser 2 vezes 180, 360. Se você colocar na formulinha, vai dar a mesma coisa. Agora vamos pensar no pentágono que eu tinha desenhado ali. Pensando no pentágono, você vai fazer o seguinte. Parte de um vértice só, não pode ficar mudando. Estou partindo desse. Quantos triângulos eu consigo formar? 1, 2, 3. Tem um triângulo aqui, um triângulo aqui, um triângulo aqui. Portanto, quantos triângulos o pentágono forma? 3. Como cada triângulo é 180, 3 vezes 180 vai dar 540. E aí a gente sabe a soma dos ângulos internos. Na verdade, a formulinha que eu passei ali para vocês, ela conta exatamente isso. Quantos triângulos a figura forma. Então, se você decompor a figura em triângulos partindo do vértice, você já vai ter os ângulos internos. Só para ficar mais claro, vamos supor se eu tivesse um hexágono. Se a pergunta aqui de Pontal em 2022, em vez de ser um pentágono, fosse um hexágono. Um hexágono ele tem 6 lados. Seria uma figura mais ou menos assim. Ou você vai pegar a formulinha e aplicar, que vai dar certo, ou você vai usar essa ideia aqui, parte de um vértice. Quantos triângulos eu formo? 1, 2, 3, 4. Só um minutinho, já. Então, se são 4, eu vou fazer 4 vezes 180 e acho a soma dos ângulos internos dentro de um hexágono, que vai dar 720 graus. Na verdade, você vai reparar, sempre a quantidade de triângulos que forma é 2 a menos que o número de lados. Então, é por isso que a formulinha escreve n-2 lá. Deixa eu ver aqui. Quem pergunta? Ah, não, só foi comentário aqui, achei que era pergunta. Tudo bem, gente? Pode ir para o próximo. Tá. Questão 6. Dados dois números x e y, tais que x é igual a 7% de 25 e y é igual a 25% de 7, ao compararmos x e y, podemos concluir que igual eles não são. Isso daí já dá para saber. Mas, faz a continha. 7% de 25. 7% de 25 é 7 sobre 100. O d vira vezes 25. Então, isso daqui é 7 vezes 25, que dá 175, e divide por 100. Dividir por 100 é andar 2 casinhas para a esquerda, então vai dar 1,75. Ok, agora a outra parte, isso aqui é o x, né? Então o x é 1,75. Vamos ver o y. O y é 25% de 7. Então você vai fazer 25% vezes 7. Então aqui você vai fazer 25 vezes... na verdade, fazendo a conta vai dar a mesma coisa, né? 25% de 7 vai dar 25 vezes 7, 175, e divide por 100. Dividindo, deu exatamente a mesma coisa. Mas isso não é uma regra. 10% de 300 não é a mesma coisa que 300% de 10, por exemplo. Quando você inverte, não necessariamente dá igual. É que nesse caso, especificamente, deu. Como a gente fez a continha, não teve problema. Então, y é igual a 1,75 e o x é igual a 1,75 também. Então, a alternativa... Cadê? Aqui é uma coisa, se eu fosse fazer só de chutar, vamos dizer assim, eu não chutaria A. É o que eu comecei falando para vocês.
Mas fazendo a continha, a gente acaba chegando que é igual. Então faz as continhas, vale a pena perder um tempinho. Vamos para o próximo. 7. Sabendo que 4x é igual a 9. Então, 4x é igual a 9. E que 9y é igual a 256. Podemos concluir que o produto x vezes y é igual a... Então, para achar o valor do x aqui, se o 4 está multiplicando, ele passa para o outro lado dividindo. Vai dar 9 quartos. Aqui, se o 9 está multiplicando, ele passa para o outro lado dividindo. Vai dar 256 nonos. 9 quartos, se dividir, vai dar número decimal. Pode trabalhar com número decimal? Pode. Só que eu, particularmente, prefiro trabalhar com fração. Vou mostrar o porquê daqui a pouco. E a mesma coisa aqui, 256 por 9. Posso passar para número decimal, número com vírgula? Pode. Só que eu recomendo não passar. Por quê? X vezes y, você vai fazer, quem que é o x? É 9 quartos. Vezes, quem que é o y? 256 nonos. Então, eu estou multiplicando. Quando eu multiplico frações, eu posso simplificar na diagonal. Como apareceu 9 aqui em cima e 9 aqui embaixo, eu vou simplificar. 9 dividido por 9 dá 1. Então, aqui vai ficar 1, aqui vai ficar 1. E depois, 256 por 4, eu também posso simplificar por 4. 256 dividido por 4 dá 64. E 4 dividido por 4 dá 1. Então, agora eu vou fazer 1 vezes 64, 64. 1 vezes 1, 1. 64 dividido por 1 vai dar 64. E não bateu a alternativa. Vamos ver se eu fiz alguma coisinha errada. 9x, não, aqui está certo. E 9y é igual a 256. Está certo também. Não, tá certinho o que eu fiz aqui. Então, eu vou conferir se essa questão ela não foi anulada. Deixa eu ver aqui no gabarito qual seria a alternativa. A questão, deixa eu ver aqui, questão 7, o gabarito da B. Mas aqui fazendo as continhas a gente chegou em 64. As continhas que eu fiz aqui, gente, não tem nada errado. Então, provavelmente, ou essa questão foi anulada, ou alguém entrou com recurso, ou deve ter alguma digitação errada. Mas eu acredito que deve ter sido anulada mesmo. Eu vou confirmar e dou o retorno para vocês. A ideia de como resolver, vocês entenderam? Tudo bem? Certo. Vamos lá para o 8. Um prédio tem 14 andares, com 14 apartamentos, com capacidade para abrigar 14 pessoas. Ao total, quantas pessoas podem morar no prédio, respeitando a lotação máxima prevista? Então, aqui nesse problema, você tem o seguinte: um prédio tem 14 andares, ok. Cada andar tem 14 apartamentos e cada apartamento abriga 14 pessoas. Então, para você achar a capacidade máxima, é só você multiplicar tudo. Porque, vamos pensar, em um apartamento cabe 14 pessoas. Então, eu tenho 14 apartamentos, eu faço 14 vezes 14. Como são 14 andares, multiplica por 14 também. Então, é só fazer 14 vezes 14 vezes 14. Fazendo a continha, vai dar 2.744, alternativa C.
essa é uma questão de potenciação. Ó, 14 vezes 14 vezes 14, eu poderia escrever isso como sendo 14 ao cubo, porque é o 14 vezes ele mesmo 3 vezes. Certo? Continuando, próxima questão. Andréia, pode perguntar. Ô, Ju, agora me veio na cabeça. Essa é a capacidade máxima, né? Se Isso. fosse a capacidade mínima, é a mesma coisa? Nesse tipo de problema não tem como ele perguntar a capacidade mínima, porque ele está falando só da máxima. Porque a gente tem aqui, cada apartamento cabe em 14 pessoas. No mínimo, seria o quê? Uma só ou ninguém morando? Então, nesse tipo de problema não faria sentido. Porque se não tivesse ninguém morando em nenhum, seria 0. E, no máximo, 2.744. Entendeu? Entendi. Certo. Vamos ver o 9. Ernesto quer cercar seu terreno e para isso desenhou a planta do imóvel. Aqui a gente tem um triângulo. Esse triângulo é conhecidíssimo. É um triângulo retângulo, mesmo que não tenha o símbolo aqui, né? Quando você tem a altura e a base, é 90 graus. Em triângulo retângulos, já coloca na cabeça. Provavelmente você vai aplicar o teorema de Pitágoras. Então, sem terminar de ler o texto, como a gente bateu o olho e viu o triângulo retângulo, provavelmente é o teorema de Pitágoras. Vou continuar lendo. Ó. Sabendo que as medidas são em metros, determine a quantidade de arame em metros que deverá ser utilizada para cercar o terreno, considerando que a cerca do arame terá 4 fios. Ó, então, é uma questão que ela como que eu posso dizer? Não é só resolver a continha e sair marcando. Você tem que interpretar depois ali no final. Então, primeiro passo. Eu quero colocar arame nesse terreno. Então, eu estou preocupado com o perímetro dele. O que é o perímetro? É a soma dos lados. Então, eu tenho que saber todos os lados desse triângulo. Um é 80, a gente já tem. O outro lado é 60, a gente já tem. E eu quero descobrir aquele xzinho ali. Para descobrir o xzinho, a gente vai fazer o seguinte. O teorema de Pitágoras diz que quem está na frente do ângulo de 90 graus é a hipotenusa. Então, a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, 60 ao quadrado mais 80 ao quadrado. Eu vou resolver aqui passo a passo, depois eu vou dar a dica do 5, 3, 4. Então, resolvendo aqui, ó, x² é igual a 60 ao quadrado. Aí você vai fazer 60 vezes 60, 3.600. 80 ao quadrado é 80 vezes 80, 6.400. Então, x² é igual a 10.000. Resolvendo aqui, então, o contrário do quadrado é tirar a raiz. Raiz quadrada de 10.000. Aí você vai fazer o seguinte, ó. Que número que vezes ele mesmo dá 10.000? Ou você faz aquele processo de fatoração que eu expliquei lá no começo, ou fica pensando que número que vezes ele mesmo dá 10.000. A resposta é 100. Uma forma rápida de ver é, a cada 2 zeros que você tem dentro da raiz, vai 1 para fora. Então, ó, por isso que deu 100. Então, eu descobri que aqui é 100. Ok. Só que eu descobri o 100 usando o teorema de Pitágoras, tudo bonitinho. O outro jeito de fazer eu costumo brincar nas minhas aulas. Guarda um triângulo no coração. Que triângulo é esse? É o triângulo onde a hipotenusa é 5 e os catetos são 3 e 4. Por que guardar ele no coração? Porque a maioria dos triângulos que caem em prova é esse daqui, ou algum proporcional dele. Nesse nosso exemplo, ó, vamos pensar o seguinte.
Aqui seria 5, aqui seria 3, aqui seria 4. Aí você vai pensar, 3 para virar 60, quantas vezes aumentou? 20 vezes. Ok. 4 para virar 80, quantas vezes aumentou? 20 vezes. Então, 5 vezes 20 dá o 100. E aí você já descobre e não precisa fazer todas essas conteiraiadas aqui. Então, guardar o 534 aí na memória é bom para agilizar contas. Agora vamos para o que a questão fala em si. Então, a partir do momento que a gente descobriu esses valores, né, eu venho aqui para o finalzinho. Aí ele fala: sabendo que as medidas estão em metros, determine a quantidade de arame em metros que deverá ser utilizada para cercar o terreno, considerando que a cerca de arame terá 4 fios. Então, ó, se eu somar o perímetro desse triângulo, vai dar 100 mais 60 mais 80, é a soma dos lados. 100 mais 60 mais 80 vai dar 240. Só que ele está falando que a gente vai dar 4 voltas, vai ter 4 fios. Então, eu vou fazer vezes 4. Na hora que eu fizer 240 vezes 4, a gente vai obter 960. Então, eu vou precisar de 960 metros de arame, alternativa D. Certo. Vamos para a questão 10. A diferença entre o dobro do quadrado de um número positivo e o triplo desse número é 77. Determine qual é esse número. Tá. Esse tipo de questão aqui, a gente tem equação do primeiro ou do segundo grau. No caso aqui, quando falou quadrado, né, provavelmente é do segundo grau. Então, a gente tem que ou testar as alternativas e ver qual que vai dar a resposta correta, ou montar a equação. Vou fazer dos dois jeitos. Vou fazer primeiro montando a equação. Ó, aqui o probleminha fala: a diferença entre o dobro do quadrado de um número positivo e o triplo desse número é 77. Vamos com calma, que a gente tem várias informações. A primeira, quando fala diferença em matemática, é uma continha de menos, é uma subtração. Eu estou fazendo a diferença entre quem? Entre uma coisa que eu vou escrever aqui antes e uma coisa que eu vou escrever aqui depois. Quem que eu vou escrever antes? Ó, o dobro do quadrado de um número positivo. Então, aqui seria dobro do quadrado de um número positivo. E depois, na outra parte, e o triplo desse número. Aqui seria o triplo desse número. E o resultado, então, é igual a 77. Então, vamos escrever a primeira parte. Dobro do quadrado de um número positivo. O que seria o dobro? 2 vezes. O número eu não sei, vou chamar de x. Então, é o dobro do quadrado desse número. Então, é x ao quadrado. Menos o triplo desse número. Como eu chamei o número de x, 3x. E isso é igual a 77. Montei a equação. Como a gente tem uma equação onde o x está elevado ao quadrado, isso é uma equação do segundo grau. Para resolver uma equação do segundo grau, você passa todos os termos para o lado esquerdo. Então, esse 77 vai vir para cá, negativo, e igual a zero. A partir desse momento, para resolver, você tem que usar duas estratégias, ou a fórmula de Bhaskara, ou soma e produto. Na fórmula de Bhaskara, você vai comparar com ax² mais bx mais c, igual a zero. Então, a primeira coisa que você vai olhar, quem que é o seu a? O a é o termo que acompanha o x². Então, no nosso caso aqui, o a é 2. Quem que é o b? O b é o termo que acompanha o x, então é menos 3. Quem que é o c? O c é o termo que está sozinho, no nosso caso, menos 77.
a partir desse momento que a gente identificou quem que é o A, quem que é o B, quem que é o C da nossa equação, o que a gente vai fazer é aplicar a fórmula de Bhaskara. Então, essa formulinha tem no edital, vocês precisam decorar ela. A fórmula de Bhaskara ela é dividida em duas partes. A primeira a gente acha o valor do delta, que é dado por b² menos 4ac. Para decorar, a gente costuma falar a moreninha linda, né? Moreninha linda do meu bem querer, delta é b² menos 4ac. O que é importante precisa decorar isso aqui. E depois que você decorou essa parte, você tem que substituir na outra parte, que é x é igual a menos b, mais ou menos raiz de delta, dividido por 2a. Agora é só fazer a conta. Então, vai ficar delta é igual b ao quadrado. Quem que é o b? Menos 3. Então, vai ficar menos 3 ao quadrado, menos 4 vezes 2 vezes menos 77. Então, delta é igual menos 3 ao quadrado. Menos 3 vezes menos 3 vai dar 9, porque menos com menos dá mais. Aqui eu vou fazer 4 vezes 2 vezes 77. Estou preocupado com a conta primeiro. 4 vezes 2 vezes 77 dá 616. E agora eu vou fazer o jogo do sinal. Menos com mais dá menos. Menos com menos dá mais. Então vai ficar 9 mais 616, que dá 625. Então, agora eu quero achar a raiz de delta, eu quero achar a raiz quadrada de 625. Que aí, ou você vai fatorar, ou você vai ficar procurando que número que vezes ele mesmo dá 625. Vou fatorar aqui, ó. Por 2 não dá, porque ele é ímpar. Por 3 daria? Vamos ver. 6 com 2 dá 8, 8 com 5 dá 13. Não dá por 3, então vou direto por 5. 625 dividido por 5 dá 125, que dividido por 5 dá 25, que dividido por 5 dá 5, que dividido por 5 dá 1. Como a gente está usando a raiz quadrada, separa em grupinhos de dois números iguais. Quem formou o grupinho, você pega o representante. 5 e 5. 5 vezes 5, 25. A nossa raiz de delta dá 25. Agora, substitui na outra parte. X é igual a menos b. Então, menos, quem que era o b? Menos 3. Então, menos o menos 3. Mais ou menos, raiz de delta, que no nosso caso é 25. E divide por 2 vezes o a. Quem que é o a no nosso caso é 2. Então, x é igual ao menos o 3 vai dar 3. Mais ou menos 25 e divide por 4. Então, aqui você vai ter duas respostas. Então, eu vou fazer aqui as duas respostas que a gente vai ter. A primeira, quando ali no meio for mais. A segunda, quando ali no meio for menos. Então, vai ficar 3 mais 25 e divide por 4. 3 mais 25 dá 28, dividido por 4, 7. E 3 menos 25 dividido por 4. 3 menos 25 dá 22 e divide por 4. 22 dividido por 4 vai dar aqui é menos 22, né? Desculpa. Menos 5,5. Mas o número, ó, vou voltar lá no problema. Ele fala que é um número positivo, então o nosso x não pode ser negativo. Então, eu desconsidero essa parte aqui. O nosso x tem que ser 7. Portanto, a alternativa correta é a alternativa A. Deixa eu deixar parado aqui um pouco. Então, ó, esse exercício, primeiro, você tem que montar a equação. Segundo, resolver a equação do segundo grau. Oi, Jéssica, pode perguntar. Ju, você falou que também dava para fazer sobre a soma e o produto. Esse daria? Então, nesse caso aqui,
Como a resposta deu número com vírgula, daria, mas é muito difícil conseguir. Porque quando a resposta são números inteiros, fica mais fácil. Então, por soma e produto aqui eu não recomendaria, que é perder muito tempo. Entendi. Tá bom. Então, quando der número quebrado, você aconselha a fazer pela fórmula mesmo. Pela fórmula de Legal. Bhaskara. Legal. Só isso, Gil. Nada. Tudo bem, gente? É assim, tem equação do segundo grau no edital. Não sei se vai cair, são 5 questões. Mas é uma coisa que ultimamente está caindo muito para concurso seletivo de PEB 2. Então, caso você não saiba, tenha dificuldade, recomendo começar a estudar essa parte porque está caindo ultimamente. Vamos então para a próxima questão. Questão 11. Vanessa passou 1/3 do dia dormindo, 1/6 na escola e 1/4 brincando. Quantas horas restaram para Vanessa fazer as demais atividades do dia? Aqui a gente tem uma informação implícita, que é o dia tem 24 horas. Sabendo disso, a gente faz as continhas. Ó, ela passou 1/3 do dia dormindo. Aqui, quem já fez curso comigo vai pensar, não é o método da caixinha aqui? Não é. Por que não é o método da caixinha? Porque eu sei que o dia tem 24 horas. O método da caixinha a gente só faz quando não tem o total. Aqui a gente tem. Então fica mais fácil, é só você ir resolvendo passo a passo que está no enunciado. Ó, 1/3 do dia dormindo. Então você faz 1/3 de 24. O D sempre é vezes. 24 dividido por 3, 8 horas. Então ela dormiu 8 horas. Passou 1/6 na escola. Então você vai fazer 1/6 do dia. Ó, passou 1/3 do dia dormindo e 1/6 na escola. Então é de 24 também. Vai ficar 24 dividido por 6, que vai dar 4 horas. Então aqui ela passou dormindo e 4 horas na escola. E 1/4 brincando. 1/4 do que? Também dos 24 horas do dia. Então, 1/4 de 24, você vai fazer 24 dividido por 6, ou dividido por 4, desculpa, vai dar 6 horas brincando. Se eu somar tudo, ó, 8 mais 4 mais 6 vai dar 18 horas. Como o dia tem 24 horas, sobram 18 menos 24, vai dar 6 horas que ela tem para fazer as demais atividades do dia. Alternativa B. Então, sempre que você tiver uma fração de algo, você faz desse jeito. Pega a fração, o D vira vezes, e aí você multiplica pelo seu total. Vamos lá para a questão 12. Determine o valor do ângulo x no segmento a seguir. Ó, então, a banca escreve segmento desse jeito aqui, ó. E eu não concordo, mas não daria recurso no edital. Porque eu não sou professor de português, mas tem as duas formas de escrever. Segmento com o I e o segmento com o G mudo, né? Na matemática, esse segmento de reta representa pedaço. Quando você segmenta algo em pedaço, é com o G mudo, não é com do outro jeito que ele está escrevendo ali. Porque do jeito que está escrevendo ali significa seguir, né? Mas, independente disso, a gente vai resolver a questão aqui. Mas está escrito errado, tá? O segmento é com G mudo. Determine o valor de x no segmento a seguir. Então, primeira coisa, ó, explicar um pouquinho da teoria. Na matemática, uma volta completa vale 360 graus.
Meia volta, metade, vale então metade de 360, que é 180 graus. 1/4 de volta, que seria metade da metade, que seria isso aqui, vale então metade de 180, 90 graus, que é o que a gente chama de perpendicular. Certo, então. Ó, nessa questão, o que você vai observar? Aqui os ângulos, quando eles se encontram, eles estão formando meia volta. Então, se eles estão formando meia volta, significa que a soma desses dois ângulos tem que dar 180. Essa é a nossa ideia para poder resolver. Então, aqui o que eu faço? O primeiro ângulo de rosa, ele mede 6x mais 15. E o ângulo de azul, ele mede 2x mais 5. Então, eu tenho que fazer 6x mais 15 mais 2x mais 5. Tudo isso tem que dar 180 graus. Aí, agora a gente faz a continha. 6x mais 2x dá 8x. 15 mais 5, 20. Igual a 180. Passo 20 para o outro lado, né? Tá somando, passa para o outro lado subtraindo. 8x é igual a 180 menos 20. 8x é igual a 160. O 8 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. X é igual a 160 dividido por 8, que vai dar 20 graus. Ou seja, o valor de x é 20. Alternativa B. Certo. Vamos para a próxima questão. Fernando faz 1.200 salgados em 80 minutos. Em 120 minutos, ele terá feito salgados. Então, aqui é uma regrinha de 3. Você tem salgados e minutos. É 1.200 salgados em 80 minutos. Em 120 minutos, quantos salgados? X. Quanto mais tempo eu tiver disponível, mais salgado eu faço. Então, é diretamente proporcional. Se é diretamente proporcional, é só a gente multiplicar em cruz. Vai ficar, então. Agora, uma dica que eu sempre dou. Simplifica nas colunas. Ah, não gosto. Então, não simplifica, vai dar certo. Você só vai fazer mais continha à mão. Ó, 80 e 120 dá para dividir por 40 em cima e embaixo. Na hora que eu divido por 40, aqui vai dar 2 e aqui vai dar 3. Aí vai ficar então, ó, 2 vezes x vai dar 2x, 1.200 vezes 3, 3.600. X é igual então a 3.600 dividido por 2, que vai dar então 1.800. Alternativa B. Simplificar facilita a conta, é como o próprio nome diz, simplifica. Se você não tiver simplificado, também vai dar o mesmo resultado, só vai fazer mais continha. Certo? Vamos para a próxima questão. A metade do dobro da metade do triplo de 160 é... Ó, esse tipo de questão é parecido com o que a gente viu antes lá. Um palpite meu, também acho que cai. Então, ó, nos meus palpites, regra de 3, porcentagem e 1 de equação é dessa forma, onde você tem que montar a expressão. Então, aqui é metade do dobro da metade do triplo de 160. Nesse caso, ele é um pouco mais fácil que o anterior, que a gente já fez. Por quê? Porque ele é um problema mais linear. Você tem a metade do quê? Do dobro. Do dobro do quê? Da metade. De quem? Do triplo de 160. Então, você começa fazendo de trás para frente. Em vez de montar uma expressão, eu vou fazer de trás para frente. Ó. Então, ó, todo esse probleminha, ele começa aqui. Triplo de 160. Tá, quanto que é o triplo de 160?
é 3 vezes ele. Então, 3 vezes 160 vai dar 480. Depois, ó, a outra partezinha é a metade do triplo. Então, se o triplo é 480, a metade dele, 480 dividido por 2, 240. Ok. Aí eu poderia continuar lendo aqui. Só que aqui, ó, ele fala a metade do dobro. Isso daqui é como se eu não estivesse falando nada. É igual essas promoções na Black Friday. Compra tudo pela metade do dobro. Ou seja, está comprando pelo preço original. Mas vamos fazer aqui para ver que não vai mudar nada. Vou fazer por parte, né? A resposta já seria 240, então, mas vamos fazer por parte. Dobro da metade. Então, ó, o dobro de 240 vai ficar 2 vezes 240, 480. E depois eu quero calcular a metade disso. A metade de 480 dividido por 2, 240. Portanto, alternativa D. O que eu tinha dito é isso, ó. Quando a gente fala a metade do dobro, já essa frasezinha aqui, ó, a metade do dobro, é como se esse desfizesse o que esse fez. Então, essa parte aqui eu poderia desconsiderar. Ficar só com as duas da frente. Mas, Juliana, eu não pensaria nisso na hora da prova. Então, faz passo a passo, igual eu fiz aqui. Oi, Roberto, pode perguntar. Juliano, como que eu faço para fazer para mim começar do início? Porque na hora da prova eu acho que eu não conseguiria raciocinar começando de trás para frente igual você fez. Como que eu faço para mim formar essa equação desde o início? Tá. O que eu fiz aqui foi, em vez de montar a expressão, a equação, eu fui fazendo passo a passo. E aí a dica é, sempre vem de trás para frente. Se não for fazer, você tem que montar a expressão. Montar a expressão, você faria assim, ó. A metade do dobro, então você começaria. A metade do dobro da metade do triplo de 160. Então você vai começar a fazer o seguinte. Triplo de 160 ficaria 3 vezes 160. Mesmo que você lê do começo para o final, na hora de montar a expressão, você vai ter que vir de trás para frente. Não vai ter uma escapatória, porque é como se fosse assim, ó. Você começou a fazer várias camadas. E aí, para você desenrolar essa camada, você vai ter que vir de dentro para fora. Essa seria a ideia. Então, aqui você vai fazer o seguinte. Se for montar a expressão, né? Ficaria a metade do dobro. Deixa eu ver se a gente consegue fazer direto do começo. Mas o ideal mesmo é vir de trás para frente. A metade. Então, eu vou dividir por 2. Quem que eu vou dividir por 2? O dobro da metade. Então, 2 vezes a metade. Do quê? Do triplo de 160. Então, ficaria isso aqui, ó. Você tem que calcular a metade do dobro da metade do triplo de 160. A expressão ficaria dessa forma. Vou recapitular o que a gente fez. Primeiro passo. Vou fazer de novo. Recapitular fazendo de novo. Primeiro passo, ele fala a metade. Então, eu já vim, coloquei uma fração e dividi por 2. A metade de quem? Do dobro. 2 vezes o dobro de quem? Da metade, então divido por 2 de novo. De quem? Do triplo de 160. Aí, para resolver isso, você vai fazer a multiplicação aqui primeiro, 3 vezes 160, então vai ficar 2 vezes, vou deixar o 2 aqui embaixo para não confundir. 3 vezes 160, 480, divide por 2. E divide por 2 de novo. Faço a fração, 480 dividido por 2, vai dar 240, multiplica por 2, depois divide por 2. Aqui, 2 vezes 240 vai dar 480. E aí divide por 2, que vai dar os 240. A expressão ficaria assim, montando direto.
Tudo bem? Sim, entendi agora. Obrigada. Nada. Mas assim, a expressão você pode ver que eu particularmente acho que fica um pouquinho mais difícil. Essa dica de vir de trás para frente, ela é essencial. Vamos ver o 15. Sendo a medida da base do triângulo de 12 centímetros e a medida da altura de 4 centímetros, a área desse triângulo será de... então aqui, o que eu tinha dito antes é, se o triângulo for retângulo, na maioria das vezes você faz o teorema de Pitágoras, ok? Aqui não é o teorema de Pitágoras. Por quê? Primeiro que não está falando que triângulo é retângulo. E segundo que você não quer achar a medida, você quer achar a área. Então não confunde o que eu falei. Eu não falei que toda vez que aparecer triângulo é teorema de Pitágoras. O que eu falei antes é, se aparecer triângulo, retângulo, provavelmente é o teorema de Pitágoras. Então aqui nesse caso, quando você quer calcular a área de triângulo, você precisa saber a fórmula. A área de um triângulo, ela é dada por base vezes a altura e divide por 2. Então, no caso, ele já deu as informações para a gente. A base é 12, a altura é 4, você vai multiplicar e dividir por 2. Então, 12 vezes 4, 48, dividido por 2, 24. Se está em centímetro, aqui é centímetro quadrado. Portanto, a alternativa C. Então, formas geométricas, que é o que tem no edital, quais são as essenciais para vocês saberem? A área de triângulo, que é essa formulinha que eu coloquei. A área do quadrado, que é multiplicar lado vezes lado. A área do retângulo, que é multiplicar lado vezes lado também. Círculo, aproveitando para falar. Se tiver um círculo, a área dele... Acho que vai ter questão que a gente vai fazer mais para frente. Só vou escrever a formulinha aqui. A distância entre o centro e a borda é o raio. A área de um círculo ela é dada por π, que é um número, vezes o r, que é o raio, ao quadrado. Então, a única coisa que você precisa é do raio. E uma outra figura que vale a pena decorar a formulinha é o trapézio, que é isso aqui. A área de um trapézio ela é dada por você somar a base maior dele, que a gente chama de Bzão, a base menor, que a gente chama de Bzinho, é base maior mais base menor, vezes a altura do trapézio, vezes h, e divide por 2. Mas essas fórmulas de área, vale a pena, antes da prova, dar uma revisão nelas. As mais importantes, quadrado, retângulo, triângulo, círculo. O trapézio, às vezes, cai. Oi, Jéssica, pode perguntar. Ô, Ju, eu reparei, a maioria dos problemas em prova, quando vem triângulo, eles desenham. Nessa eu reparei que não veio desenhado. E você tem algum macete para saber qual é? Tipo, eu no momento agora não saberia dizer que seria um triângulo normal e não um triângulo retângulo. Ou viria na prova escrito, não sei. Tem algum macete? Tá, entendi. Na verdade, a gente não tem informação sobre esse triângulo. Um triângulo ele tem várias possibilidades dele ser. É que nesse exercício não importa para a gente. Se ele fosse um triângulo retângulo, ele seria assim, A altura aqui é 4 e aqui embaixo 12. Mas ele poderia ser um triângulo desse jeito aqui. Poderia ser um triângulo isósceles, onde ele está falando que aqui mede 12 e a altura, a distância da borda do vértice aqui em cima até aqui embaixo é 4. Em ambos os casos, seja nesse triângulo retângulo ou nesse outro que eu fiz, a área é a mesma. Então, no exercício, ele não está preocupado em qual é o formato dele. Como ele já deu a base, já deu a altura, independente do formato, a área é sempre a mesma. Ah, entendi. Beleza. Certo. Vamos lá para o 16. A capacidade volumétrica, quando fala capacidade, você já vai
colocar na cabeça que está relacionado com volume. Aqui ele colocou capacidade volumétrica, mas às vezes nem vem, só vem falando capacidade. Em litros de um recipiente cilíndrico de diâmetro de 1 metro e altura de 5 metros é... Então, isso daqui já é uma questão de geometria espacial. Qual foi o sólido que foi dado? Cilindro. Então aqui vamos desenhar um cilindro para a gente ter uma noção. Ó. Um cilindro é como se fosse a latinha de refrigerante, de coca, né? Então você tem lá o cilindro, que é mais ou menos isso daqui. E aí, o volume de um cilindro, ele é dado por área da base vezes a altura. Assim como o volume de um prisma. E aí, o que a gente vai pensar aqui? Ó? Nesse cilindro, quem que é a base dele? É um círculo. E quem que é a altura dele? A altura a gente tem no texto. A altura é 5 metros. Então, primeiro, eu vou achar a área do círculo aqui de baixo. Qual que é o raio desse círculo? Não tenho. Mas o que eu tenho? Diâmetro. Então, quando ele me dá o diâmetro, eu sei o raio. Por quê? O raio é metade do diâmetro. O diâmetro seria a distância do começo ao fim, cortando o círculo ao meio, passando pelo centro. E o raio seria só a partezinha do centro até a borda, ou seja, seria metade. Quando ele fala que o diâmetro é 1 metro, significa para a gente, então, que o raio é de meio metro, metade. Aí, uma coisa antes da gente usar a formulinha e fazer as contas. O exercício me deu as medidas em metros e as respostas estão em litros. Isso aqui é importantíssimo. A gente precisa saber que 1 centímetro cúbico equivale a 1 ml. Guarda isso. Anota. Não leva no papel, senão pode... Mas isso aqui você precisa saber. 1 centímetro cúbico é igual a 1 ml. Outra coisa. 1 decímetro cúbico é a mesma coisa que 1 litro. E no nosso caso, como a gente está trabalhando com metro, a gente tem que 1 metro cúbico equivale a 1000 litros. Então, se eu fizer as continhas tudo em metro, no final eu tenho que multiplicar por 1000. É isso que eu estou falando, para passar para litro. Ou eu poderia passar tudo para centímetro e achar em ml. Mas vamos fazer tudo em metros e depois no final a gente multiplica por 1000. Então, ó, quem seria a área desse círculo? A área do círculo aqui, eu escrevi ali em cima a formulinha. É π vezes r ao quadrado. O π ele está mandando utilizar 3,14. Então, vai ficar 3,14 vezes o raio, que é 0,5 ao quadrado. Então, eu vou fazer 0,5 vezes 0,5. Tem que multiplicar ele por ele mesmo. Vai dar 0,25. Então, a gente tem que fazer 3,14 vezes 3,25. Multiplicando 3,14 por 0,25, a gente vai obter 0,785. Tudo isso daqui é a área do círculo. Então, é a área da base. Então, como que vai ser o nosso volume? Vai ser 0,785 vezes a altura. Quem que é a altura no nosso caso? 5 metros. Então, vezes 5. Então, o volume vai ser 0,0785 vezes 5. Vai dar 3,925 metros cúbicos. Já está na cara aqui para a gente que é a alternativa E. Mas a minha vírgula não é igual àquele ponto, tá? O que aconteceu? Eu tive que multiplicar por 1000. E na hora que eu multipliquei por 1000, deslocou 3 casinhas. Então, ficou 3.000. Aqui é 3,925. Na hora que eu multipliquei por 1000, ficou 3.925 litros. Aí, agora sim, essa é a alternativa correta. Vamos lá, perguntas. Esse já foi um exercício um pouquinho mais difícil.
certo. Vamos, ó, lá para... Vou fazer até a 20, aí a gente dá uma pausinha, 10 minutinhos, depois a gente continua. Opa, trava aqui. Vamos lá pro 17. Joana saiu em uma grande aventura. Irá percorrer a distância do ponto mais ao norte do Brasil até o ponto extremo ao sul do país a pé. No primeiro dia de caminhada, ela andou 110 quilômetros, ou seja, 5% da distância total. Já no segundo dia, percorreu 10% da distância que faltava. Assinale a alternativa que indica quantos quilômetros ela percorreu no segundo dia. Então vamos com calma, ó. É regra de 3 que a gente tem que fazer aqui, mas tem que fazer por etapas. Na primeira frase ela fala, ó, no primeiro dia ela andou 110 quilômetros, ou seja, 5% da distância total. Então eu sei que 5% da distância total é 110 quilômetros. 100% que é a distância total, quantos quilômetros vai ser? X. Multiplica cruzado, vai ficar 5x é igual a aqui 110 vezes 100, aumenta 2 zerinhos no final. X é igual a 11.000 dividido por 5. Então, 11.000 dividido por 5, a gente tem 2.200 quilômetros. Ou seja, a Joana vai andar 2.200 quilômetros. No primeiro dia, ela percorreu 110. Então, tá. 2.200 menos 110 vai sobrar 2.090. Então, isso daqui é o que resta para ela percorrer. Aí eu vou ler aqui o restante da frase. Já no segundo dia, percorreu 10% da distância que faltava. Então, ainda bem que a gente fez aquela continha ali. Não é 10% do total de 2.200. É 10% de 2.090. Então, eu vou pegar 10% de 2.090, vai ficar... Já vou escrever aqui, ó. É 10 sobre 100, o D é vezes 2.090. Vou fazer o seguinte, ó. Esse zerinho aqui, vou cortar com esse. Vai ficar... e esse zerinho de cima, corto com o de baixo. 1 vezes 209, 209. Ou seja, no segundo dia, a Joana percorreu 209 quilômetros, alternativa B. Vamos lá, próxima questão. O conjunto verdade da seguinte equação do segundo grau é... Então, aqui, ó, você tem a seguinte equação. Vou escrever aqui para ficar mais fácil. X² mais 5x menos 8 igual a menos 3x mais 1. Para resolver isso, é igual eu falei antes. Passa todo mundo para a esquerda igual a 0. A equação do segundo grau é assim que resolve. Vai ficar x² mais 5x mais... Eu vou passar o 3x para lá, vai ficar positivo. O 8 está do mesmo lado, vou passar 1 para lá, vai ficar negativo. Opa. Menos 1 aqui, igual a 0. Vou juntar os termos que são semelhantes. Então, 5x dá para juntar com 3x, porque os dois têm o x elevado a uma potência do lado. 5x mais 3x dá 8x. Menos 8 com menos 1 vai dar menos 9, que é igual a 0. Agora, detalhe. Tenho que resolver essa equação do segundo grau. Como que eu faço para resolver? Ou eu faço por Bhaskara, ou eu faço por soma e produto. Olhando as respostas, todas as nossas alternativas são números inteiros. Então, por soma e produto dá para fazer nesse caso. Aqui, como a gente já fez uma por Bhaskara, é o mesmo jeito para fazer aqui. Depois, se vocês quiserem, eu posso até fazer também. Mas vou priorizar então soma e produto. Como que a gente faz por soma e produto? É um pouquinho mais rápido. A soma é sempre dada por menos B sobre A.
e o produto é sempre dado por C sobre A. De forma geral, são os termos que aparecem aqui, ó, mudando o sinal do primeiro. Então, ó, a soma vai ficar menos o 8 sobre 1 e o produto é menos 9 sobre 1. Então, a soma é menos 8 e o produto é menos 9. Você está procurando dois números que na hora que você soma eles, tem que dar menos 8. E na hora que você multiplica, produto é o resultado de uma multiplicação, dá menos 9. É mais fácil você pensar no produto. Que número que vezes o outro dá 9? Aqui a gente já tem as respostas, 1 e 9. Tá, então tá. Então, 1 vezes 9 dá 9? Dá, mas tem que pensar no sinal. Eu vou escolher o menos 9. Por quê? 1 vezes menos 9 dá menos 9. Ok. E agora, 1 mais menos 9 dá menos 8? Dá. Então, achei. As minhas respostas são: o x1 vale 1 e o x2 vale menos 9. Então, nas alternativas é 1 e menos 9. Aqui não é essa, porque é menos 1 e 9. Aqui é menos 1 e menos 9, não é. 1 e 9 não é. É 1 e menos 9. Alternativa D. E aí a gente resolveu por soma e produto. Soma e produto é tentativa e erro, é você achar os valores. Nesse caso, pela forma que a questão estava sendo dada, ficou mais fácil fazer por aqui. Mas, se não fosse fazer por aqui, vamos fazer por Bhaskara. Você tem a sua equação, que é x² menos 8x mais 9... acho que não era isso. É x² mais 8x menos 9 igual a 0. Mais 8x menos 9 igual a 0. Se você for resolver por Bhaskara, você tem que pegar quem que é o seu A. É o termo que acompanha o x². No nosso caso é 1, quando não tem nada ali. O B é o termo que acompanha o x. No nosso caso é 8. E o C é o termo que está sozinho, no nosso caso, menos 9. Agora é jogar na fórmula. Delta é igual a B² menos 4AC. Então, delta é igual a 8 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes menos 9. Delta é igual a 8 ao quadrado, 64. 4 vezes 9 vai dar 36. Menos com menos, mais. Delta é igual a 64 mais 36, que vai dar 100. Raiz de delta é raiz de 100, que vai dar 10. Aí você faz a outra parte. X é igual a menos b, mais ou menos raiz de delta, dividido por 2a. Então, x é igual, substitui. Quem que é o b? 8. Então, vai ficar menos 8, mais ou menos raiz de delta, que a gente viu que dá 10, dividido por 2 vezes o a, que a gente viu que é 1. Vai ficar x é igual a menos 8, mais ou menos 10, dividido por 2. Agora, resolve quando o termo do meio for mais e quando o termo do meio for menos. Fica menos 8 mais 10 dividido por 2. Menos 8 mais 10 vai dar 2. Dividido por 2, 1. Menos 8 menos 10 dividido por 2. Menos 8 menos 10 vai dar menos 18. Dividido por 2, menos 9. Então, as nossas respostas é 1 e menos 9. Aí é só ir lá e marcar a alternativa. Então, aqui, esse daqui deu para fazer dos dois jeitos. Bom, vamos ver o 19. Assinale a alternativa correta quanto à metragem do perímetro do quadrado abaixo. Ó, parece difícil, mas não é. O raio é 3. Então, se eu prolongar ele aqui, essa outra partezinha é 3 também, então o diâmetro é 6. E repara que o diâmetro é justamente igual à medida do lado do quadrado. Então, aqui a gente sabe que vale 6. Então,
se é um quadrado, né? Aqui mede 6, aqui mede 6, aqui mede 6. Então, quanto que vai ser o perímetro? 6 mais 6 mais 6 mais 6, que é 4 vezes o 6, que dá 24. Alternativa E. Apareceu um círculo ali, mas não tinha que fazer nada de fórmula com círculo, não. Era só usar a ideia de que se você tem um raio, você descobre o diâmetro, que é o dobro. Ó, a gente já está indo para a 20ª questão. Vocês podem ver que o padrão da banca não muda. São questões com enunciados curtos, questões mais diretas, que cobra ali a aplicação imediata da teoria. Não tem muito vai e volta. Vamos ver a questão 20. Qual o valor incógnito que torna verdadeira a seguinte igualdade? 4x mais 16 é igual a 8x mais 8. Aqui você tem uma equação do primeiro grau, então é mais fácil de resolver. Formas: resolve a equação ou substitui valor. Vou fazer resolvendo a equação. Ó. Passa o que tem x para o lado esquerdo, o que é número para o lado direito. Então, esse 16 positivo passou para lá negativo. Esse 8x que estava positivo passou para cá negativo. Vai ficar ó, 4x menos 8x, vai ficar menos 4x. 8 menos 16 vai dar menos 8. Para resolver isso, como o nosso x está negativo, multiplica por menos 1. Vai ficar 4x é igual a 8, multiplica todo mundo por menos 1, tá? Então, x é igual a 8 dividido por 4, que dá 2. Alternativa C. Ah, Juliana, e se eu não lembrasse como que faz a equação? Você ia pegar a expressão 4x mais 16 é igual a 8x mais 8. E vai testando. Sei lá, vou começar chutando que a resposta é 0. Então, você coloca no lugar do x 0. 4 vezes 0 mais 16 é igual a 8 vezes 0 mais 8. Você vai ver que 4 vezes 0 dá 0, vai ficar 16 é igual a 8? Não. Então, não pode ser essa a resposta. Então se não é 0, sei lá, vou chutar agora o 2, que está ali na metade. Então, aí você vai. 4x mais 16 é igual a 8x mais 8. Estou falando agora que o x é 2. Então, vai ficar 4 vezes 2 mais 16 é igual a 8 vezes 2 mais 8. Vamos ver. 4 vezes 2 é 8. 8 mais 16 dá 24. Vou fazer do outro lado. 2 vezes 8 é 16. Mais 8 dá 24. Um lado ficou igual ao do outro. Então, de fato, a resposta é 2. Então, você pode fazer testando as alternativas. Gente, então agora são 3h32. Vou fazer uma pausinha aí de 10 minutos. 3h42 a gente volta na questão 21. Tudo bem? Vou pausar o microfone aqui.